A União Soviética sempre teve muitos inimigos, mas os Estados Unidos parecia muito agressivo. A campanha difamatória estadunidense fez com que os soviéticos tomassem algumas medidas. Por exemplo, o projeto nuclear soviético foi acelerado. Em 1949, o sucesso do teste realizado no Cazaquistão provocou uma competição entre Estados Unidos e Rússia pela busca de novas armas nucleares, mais avançadas e mais poderosas. Em 1951, os Estados Unidos testaram sua bomba de hidrogênio. Menos de um ano depois, os soviéticos fizeram o mesmo. Em 1954, uma bomba poderosa foi explodida pelos Estados Unidos no atoll de Bikini. Em 1955, os soviéticos arremessaram pela primeira vez uma bomba de hidrogênio de um avião. No mesmo ano, o rearmamento da República Federal da Alemanha e sua integração à OTAN fizeram com que a Rússia propusesse o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar com Polônia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental e Tchecoslováquia. O pacto seria uma resposta tardia à OTAN, entretanto, não afetou a paz com o Ocidente. A União Soviética acreditava que seu papel era empreender esforços contra as manobras estadunidenses. Internamente, havia perseguição a qualquer oposição ao regime de Stalin. Externamente, a regra era o apoio aos países do leste europeu, à China e a todas as nações e partidos comunistas do mundo. A Guerra da Coreia foi um dos conflitos diretamente ligados à Guerra Fria. A exemplo da Alemanha, a Coreia também foi dividida em zonas. Em 1948, o território coreano foi fragmentado em duas nações: República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, controlada pela União Soviética. República Coreia do Sul, controlada pelos Estados Unidos. A divisão da Coreia, no entanto, não foi suficiente. Em 1950, os exércitos da Coreia do Norte atacaram a Coreia do Sul. Por meio de Conselho de Segurança, a ONU declarou que a Coreia do Norte, por ser nação agressiva, estaria sujeita a represálias. O governo soviético preferiu não se envolver na guerra, contudo, o governo chinês sentiu-se ameaçado com os avanços das tropas estadunidenses ao norte de seu território. A China, então, atacou para tentar promover um recuo do exército dos Estados Unidos. Aumentavam as tensões políticas e a guerra se acirrava. A paz foi reestabelecida somente em 1953 por meio de um acordo de paz, o Armistício de Panmunjom. A guerra teve fim, mas a divisão da Coreia foi consolidada. Em 1953, a morte de Stalin provocou grande expectativa no mundo. Qual seria o destino da União Soviética depois de ser comandada por um único líder por mais de 25 anos? O novo homem forte do governo comunista proferiu um discurso em fevereiro de 1956. Na ocasião, atacou duramente Stalin e o culto à sua personalidade. Além disso, denunciou as perseguições e a morte de cidadãos soviéticos. O discurso dele repercutiu negativamente no mundo comunista. E Stalin, que antes era considerado herói, passa a ser visto como criminoso. A partir desse momento iniciou-se a desestalinização da União Soviética. Surgiram opositores e defensores do stalinismo nos países do leste europeu. Em 1956, a revolta da Hungria foi abafada pela intervenção soviética, revelando os limites do processo de desestalinização proposto pelo novo líder. O desgaste político da intervenção na Hungria foi contrabalançado pela diplomacia soviética na crise de Suez. Isso permitiu ao novo líder ampliar a influência da União Soviética na região. Com a desestalinização, o novo líder prometeu reformas econômicas para elevar o padrão de vida do povo soviético, relativa diminuição da censura política, concessão de mais autonomia aos governos do leste europeu. Em 1959, houve um momento de aproximação entre Estados Unidos e União Soviética. O novo líder russo, ao visitar os Estados Unidos, defendeu uma coexistência pacífica e propôs um processo de desarmamento entre as superpotências. Essa proposta caiu por terra em 1960, quando os soviéticos derrubaram um avião norte-americano que fazia espionagem em seu território.